quero te convidar, o tema desse ano inteirinho, que é Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Se você é crente e você usa a tua Bíblia, trouxe a tua Bíblia, em nome de Jesus, eu creio que você trouxe a tua Bíblia. Eu quando era novo, tinha uma irmã que eu conheci, e ela cantou um corinho. O nome dela era Ana, amiga da minha irmã. E ela cantou um corinho assim rápido lá em casa. E aquilo me chamou a atenção. Ela falava assim, no corinho. Antigamente a gente falava de corinho. Louvor a gente chamava de corinho. E ela falava assim, crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai para o inferno bater papo com o capeta. Eu falei, opa, que negócio é esse? Eu falei, eu não quero ir para o inferno bater papo com o capeta, não. Eu ficava, não quero não. Aí eu guardava aquilo na minha cabeça. Então, meu irmão, crente que é crente, anda com Bíblia. Você mostrar para as pessoas que sou crente. É o crachá do cristão. Abriu aí? Zacarias 8, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes daquele que é um judeu, dizendo, nós iremos contigo, pois ouvimos que Deus está contigo. Amém? Só até aí. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse primeiro domingo do ano de 2026, do mês de janeiro. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que a nossa alma deseja ouvir, que quer ouvir, ó Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Venha falar conosco, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Seja uma exortação, seja motivação, seja o que for, Senhor. Venha falar conosco, que o teu Espírito Santo possa trazer um nível de revelação, de entendimento à tua palavra e que possamos ser plenamente edificados por ela. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém e amém. Me permitam, eu quero ler numa outra versão, que é a versão amplificada, que diz assim, assim diz o Senhor, 10 homens, como representantes de todas as nações, agarrarão a roupa de um judeu, dizendo, deixe-nos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Aqui ele fala no singular sobre um homem, e ali ele fala no plural, sobre um povo, né? Falando referência sobre um povo. Hoje eu quero falar sobre desatando líderes em cada território. Amém? Tem coisa na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que nós entendemos que precisamos ser desatados. Amém? Tem gente hoje, meu irmão, que a gente vê aí, e eu era para ser um desse, com folga. Com folga. É para ser um cara, meu irmão, errante, triste, chateado. Por que eu estou te falando isso? Porque desde a minha meninice, desde pequeno na igreja, eu me decepcionei muito dentro da igreja. Com igreja, com líderes, com um montão de coisa. E era para mim ficar errante. Mas isso não presta, isso não é legal, isso não é bom. Lá fora é mais legal, lá fora é beijo na boca, é sair, é beber, é zoação, isso que é maneiro. Podia fazer isso. Tinha um monte de coisa, meu irmão, mas eu decidi não fazer isso. Eu decidi, desde pequeno, principalmente pela influência da minha mãe, ser desatado. Ainda que eu não entendia um monte de coisa, mas eu confiei, eu acreditei naquilo que minha mãe falava e naquilo que minha mãe vivia. Naquilo que minha mãe cantava, naquilo que minha mãe ensinava, e eu falava assim, isso é correto. Entenda, meu irmão, quem não quer ter um território novo, quem não quer ter um território novo, uma coisa nova? Todos nós, eu quero ter um território novo aqui. Tudo quanto é lugar aqui, vamos dizer assim, eu fico olhando, galpão, terreno, eu fico olhando, Senhor, isso é legal, hein? Isso é bacana, hein? E quem não deseja desatar em sua geografia? A gente quer desatar, a gente quer ir além, a gente quer fazer muito mais. Meu irmão pensa que eu não sonho, quem sabe a gente trabalhando aqui um dia, o irmão pode estar animado, abre um PG e está bombando um PG, e a gente abre uma igreja em outro lugar daqui de Campo Grande, ou tem em outro município. Você quer em outro bairro, você acha que eu não quero isso? Claro que eu quero isso. Nós precisamos disso.
Entenda, meu irmão? Quando abrimos um PG, ou mesmo quando estamos evangelizando uma pessoa, estamos buscando um novo território. Você olha para uma pessoa, meu irmão, e você olha assim, isso é um território a ser ganho, isso é uma vida. Eu sempre pensei assim, em pessoas, não só como pessoas, mas como um território, uma nação. Essa nação precisa ser ganha para o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com tão longe, e às vezes a pessoa do nosso lado, na nossa casa, parede com parede, o nosso vizinho, está precisando de uma palavra, está precisando de um carinho, está precisando de uma atenção, está precisando de uma simples oração, e a gente não se atenta para isso. Então nós vamos ser, eu acredito, meu irmão, que nesse ano de 2026, nós vamos ser desatados nisso. De falar do amor do Senhor. Por quê, pastor? A razão maior disso para mim hoje é porque Jesus está voltando. E eu não sei se a gente tem muito tempo, eu não sei se as pessoas têm muito tempo. Eu não sei como é que está esse negócio aí. Eu não sei mesmo, irmão. Então a gente tem que falar assim, Senhor, eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Eu quero... Antigamente, quando a gente fugia assim, ia nas festas juninas, você deve lembrar disso, você que já foi antigamente, nas festas juninas, tinha uma coisa que me chamava a atenção, que era um tal de pau de sebo. Já ouviu falar nesse negócio, pau de sebo? Já ouviu falar nesse troço? Era um pau imenso, e botava-se uma nota lá em cima, tipo cinquentão, e a turma tinha que subir. E quem conseguia, meu irmão? Ninguém conseguia. Porque aquele troço escorregava e a pessoa não conseguia fazer isso. Tem coisa na nossa vida que assim, a gente fica buscando aquilo ali e não consegue romper. Quando você olha para uma pessoa, meu irmão, você olha assim, eu vou ganhar essa vida para o Senhor. Entenda que todo ser humano tem um espaço dentro de si que é ampliado de acordo com a revelação que ela tem de quem? De mim? Da Igreja Maranata? Não, de Jesus. Daquilo que você tem revelação de Jesus, aquilo que você entende sobre Jesus. Como eu falei aqui, por que eu não me decepcionei totalmente com a igreja? Porque a igreja é a noiva de Cristo. E ela é cheia de defeito, cheia de ziquezira, cheia de... Mas ela está sendo preparada, ardonada para o Senhor voltar. Está sendo maquiada. Você imagina a noiva, né? Eu lembro quando eu casei com a Tininha, estava lá, e quando eu olhei para ela entrando, eu falei, caramba, está linda, maravilhosa. E você, quando casou, foi a mesma coisa? Olhou para tua esposa, meu Deus, eu não mereço isso tudo. É assim mesmo, o Senhor está preparando. Nós estamos sendo preparados. Jesus é o grande noivo, Ele está lá aguardando. Então, quando a gente tem um entendimento desse nível de revelação de quem é Jesus, a igreja pode me decepcionar, as pessoas podem me decepcionar, mas o meu amor, o meu carinho, a minha devoção vai continuar sendo de Jesus. E isso não muda. E isso é inegociável, eu não vou negociar isso. Amém? Você acha que líderes já não me decepcionaram? Muito. Você acha que discípulos, membros da igreja, não me decepcionam? Porque às vezes as pessoas ficam presas só ao líder. Mas, irmão, a gente já tomou muita pancada de discípulos. Até hoje. Mas eu falo, não, Senhor, eu estou aí firme. Chorando aos pés do Senhor, sangrando, mas vamos continuar. Amém? Se você focar no princípio, será desatado para quê? Para o êxito. Foca no princípio. João Batista, ele tinha um código, ele falava assim nesse código, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é um código, é o código de João Batista. Ah, pastor, mas isso, quando você olha muitas pessoas, quando você fica focado só na... Meu irmão, você está olhando em você, na verdade. A Bíblia diz, convém que ele cresça e eu diminua. Meu irmão, isso dói. Isso é um preço a ser pago. Você fala assim, eu vou renunciar à minha vontade, à minha tristeza, à minha decepção. Tudo em mim para crescer. Então, meu irmão, escuta uma coisa. No nome de Jesus, que você possa buscar e falar assim, Senhor, eu vou cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Continuar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu te pergunto hoje, meu irmão, quem você hoje precisa pregar para falar de Jesus?
Qual é a pessoa que você olha assim, poxa, essa pessoa precisa ouvir de Jesus? De repente você olha assim e fala, aquela família lá, ela precisa ouvir de Jesus. Aquele meu colega do trabalho precisa ouvir de Jesus. Será que você não tem? Será que a gente está tão despreocupado com isso? Entenda, à medida que você deixa Jesus crescer em você, à medida que você deixa Jesus crescer em você, sua conquista fica sem limites. E você será desatado para ser o que nunca sonhou. Que Jeremias 33:3 fala. Clama a mim, e o quê? E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que você não sabe. Coisa que você nunca sonhou, nunca pensou. Meu irmão, é provado. Eu já entendo, eu já falava isso para os jovens, para os adolescentes. Eu já falava isso. É provado que as pessoas que servem a Jesus são mais destras em tudo. E conseguem ser desatadas para viver o extraordinário de Deus. Eu penso assim, as pessoas, não, eu quero ir para o mundo, para curtir, fazer as coisas. Meu irmão, a raça de pessoas que mais se diverte, mais curte a vida, é a raça de crente. Meu irmão, a gente curte de boa. É verdade ou não é? Ninguém enche a cara, ninguém tem discussão, ninguém azara a mulher de ninguém. Claro que tem uns aí que só o sangue de Jesus, aí você não pode. Mas normalmente, né? Não é legal, é bacana ser crente, é boa. A gente vai para a praia de shortão e se diverte, e toma caixote, e volta que nem um bife à milanesa, maneirão, né? Isso é legal, o crente curtindo a vida. Então a raça de crente é assim. Se diverte, tem prazer. E é esse lado do evangelho que nós precisamos mostrar para as pessoas. Que Jesus é maneirinho, que ele é legal. Ele se importa muito mais com você do que com ritos, rituais, coisas. Não, ele se importa com você. Ele quer você, ele quer o seu coração. Então ninguém conseguirá ter êxito pleno se ignorar o evento cristocêntrico na sua história de vida. Você não pode ignorar Cristo na sua vida. Você não pode. O que o texto de Zacarias 8:23 nos revela? Tem coisa na Bíblia, irmão, que eu estou falando aqui, você tem que buscar a Bíblia toda. Se você ler o Salmo 23 hoje, e ler ele ali, Senhor, Deus vai te revelar algo. Se daqui a 15 dias você pegar o mesmo Salmo 23 e falar, Senhor, fala comigo, Deus vai te mostrar outra coisa. Porque é nível de revelação, de coisa que Deus vai nos levar, que a gente vai, caramba, o que é isso? Tem coisa mesmo que eu olho assim, eu já li aqui 200 vezes, eu olho assim e falei, caramba, eu nunca percebi isso, eu nunca tentei para isso, e aquilo parece que sai dentro da Bíblia e entra dentro de mim, eu falei, caramba, isso é extraordinário. É isso que eu estou falando. Então o que ele revela? Que uma multidão de líderes será desatada em cada território. E você é um deles. Amém? Você é um desses líderes que o Senhor tem levantado. O que eu preciso para ser líder, meu irmão, pastor? O que eu preciso? É só falar, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que realmente eu tenho que fazer. Independente das minhas decepções, das minhas tristezas. Porém, meu irmão, vemos que o texto também revela uma restauração com direito à amplitude territorial. O Senhor vai ampliar o nosso território. Você quer ver uma coisa? A gente estava ali em Jardim Maravilha, 11 anos trabalhando ali. O Senhor, graças a Deus, nós crescemos ali. Deus foi bondoso, foi misericordioso, honrou muita gente. E o Senhor nos trouxe para cá. Por que Ele trouxe para cá? Ampliar o território. Amém? A palavra diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, nesse dia 10 homens de todas as línguas das nações pegarão em um judeu e dirão, queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Quem é esses judeus? Judeu? Yeshua, Jesus, o Messias, é Ele. Ele é quem seria, é Ele está sendo e será o líder mais seguido da história.
que desatará todos aqueles que almejam conquistar novos territórios. Ele vai desatar isso na tua vida. Eu quero fazer isso na minha vida. Meu irmão, para isso você precisa tomar essa decisão. Amanhã, como a Elisa falou aqui, amanhã, 6 horas da manhã, aquilo eu falei, para mim isso não é sacrifício. Porque 4 horas da manhã eu já estou acordado. Então, vou amarradão, 6 horas, estou lá ligado no YouTube, assistindo a mensagem. Se fosse meia-noite, para mim ia ser um desafio. Eu tenho que botar 2 palitos aqui no olho, ficar andando, ficar no celular andando assim, sinceramente, senão eu ia dormir. Me dá muito sono. Mas às 6 horas da manhã eu estou lá. Porque são 20 dias de palavra, meu irmão. Onde você vai estar sendo edificado. Ah, pô, estou indo trabalhar. Bota no fonezinho ali, ó, vai assistindo, ouvindo. Então a visão de Zacarias profetiza uma futura restauração de Israel, revelando a igreja que viria. Ou seja, falando da gente. E a atração de nações de Deus por meio de Jesus, que será o nome mais pregado entre os homens. Jesus, ele já está sendo, até entre os muçulmanos. As pessoas estão conhecendo Jesus, estão falando sobre Jesus, e tem muçulmano conhecendo sobre Jesus. Eu lembro que quando a gente teve em Israel, tinha um árabe que ele era o nosso guia, o motorista, Johnny. A gente chamava ele de Johnny, ele até brincava com ele. E ele era convertido da igreja batista. Ele tinha sido muçulmano, a família dele veio dessa, mas ele se converteu a Jesus Cristo. Olha, isso em 2008, 2009 que eu fui. Imagine hoje. Em pleno 2026, muitos estão sendo alcançados. Então nós vamos começar esse ano novo, né, esse novo ciclo, esse novo ano, desejoso de que Jesus nos desate em tudo que precisamos, sem perdermos o foco dos valores. O que você precisa, em que área você precisa ser desatado, mas para ser desatado, você não pode perder o foco. Em que áreas da sua vida você precisa ser desatado? De repente você fala assim, Senhor, as minhas finanças, Senhor, nas minhas emoções, Senhor, nessa área que eu preciso, nos relacionamentos, eu sou ruim de relacionamento. O que você precisa ser desatado? É aquilo que eu falei aqui, que a Elisa falou, foi muita coisa que o Senhor fez ano passado, que teve que tirar, como aquele tronco de árvore. Deus tirou muita coisa de você. Escuta, meu irmão, Deus, para me trazer aqui hoje, me colocar aqui em cima, nesse altar, Ele teve que tirar muita coisa de mim. Coisas ruins. Coisas que eram até boas, mas Ele disse, isso aqui tem que tirar, mas eu vou botar outra coisa melhor para você, tá? Tá. E você tem que obedecer, meu irmão. Ou é ou não é. E aí o Senhor fez isso. Então, o que você precisa, meu irmão? Deus vai fazer isso na sua vida. Sabe uma coisa que eu penso assim? Uma das coisas que nós precisamos ser desatados, mais precisamos, a igreja de uma forma geral, é a questão do perdão. Como é difícil as pessoas perdoarem. Como é difícil. A pessoa que a gente convive aqui é perdoar. Não, se você não consegue perdoar alguém que está aqui no teu relacionamento, não vai ser o seu inimigo que você vai conseguir perdoar. Mas não vai, mas nem por nada. Você tem que aprender a perdoar. É uma área que eu acho que eu vejo de uma forma já assim, 90% das pessoas precisam ser desatadas, a área do perdão. Porque está brabo. E aqui, meu irmão, há uma curiosidade, né? 10 homens de todas as línguas e nações. Quem são esses homens? Isso é uma identidade, é um nível de posicionamento, que você sabe quem é em Cristo. Você sabe o que é em Cristo. E você vai fazer a diferença por essa identidade. Deus transformou a minha vida. Deus fez algo na minha vida lá atrás. E eu vou fazer a diferença hoje aqui. É uma identidade. Esses homens estão desejosos disso. O texto ele fala de inteligência e posição, meu irmão. E esse texto também tem um grande significado espiritual. Tem algum significado espiritual que a gente precisa olhar assim. Caramba, isso é tremendo para a igreja de hoje, para o tempo de hoje. Esse tema que a gente está falando hoje sobre
10 nações. Isso é embaixada cristã em Jerusalém. É lançado em setembro e outubro no tabernáculo. E a gente para o ano no outro seguinte. E a gente está vivendo isso hoje. A embaixada cristã de Israel. O povo judeu que reconhece Jesus Cristo como Messias lá, lançou esse desafio. Então, qual é o significado espiritual? O primeiro dele, multiplicação. Meu irmão, nós vamos multiplicar, eu creio nisso. A grande colheita está para chegar aí. E esse ano é um ano da grande colheita. Eu creio nisso. Amém? 10 é um número bíblico que representa completude, perfeição e multiplicação. Amém? Nós vamos fazer isso. Segunda coisa, significado espiritual, representações das nações. 10 homens representam as nações gentílicas que se voltarão para Israel e para Deus e se renderão a Jesus. Ou seja, os gentios, os homens fora de Israel, eles se renderão. Eles já estão se rendendo. Quando a gente foi lá em Israel, e teve sempre, nos últimos dias, depois da festa do tabernáculo, tem a marcha das nações. Todas as nações vão lá. Você vê bandeira de tudo quanto é lugar do mundo. E eu vou te falar uma coisa espetacular. A maior delegação, a maior nação, sabe qual que é? Chuta aí, gente. Hã? Quem pode chutar aí? Brasil, meu irmão. Tu vê aquele mar assim de verde e amarelo. E eles ficam encantados com aquilo ali. E eles amam os brasileiros. Eles amam os brasileiros. Quando eu fui, eu já contei isso aqui, vou voltar a repetir. A gente leva brindes. A gente compra aqui brindes sobre o Brasil, bandeirinha, coisa verde e amarela, coisa boba. E dá para eles ficam todo bobo. Só que naquela época, a Liliane, minha filha, ela tinha uma canga da bandeira do Brasil. O que eu fiz? Peguei a canga da Liliane, levei para Israel. A canga da minha filha. E aonde eu ia nos lugares lá, eu fui na fonte de Gideão, eu fui no Mar Morto, eu fui em Massada, eu fui em vários lugares, meu irmão. Eu fui na casa de Obed-Edom, eu fui no Jardim do Túmulo. Mas aonde eu recebi maior assédio foi no Rio Jordão. O camarada, quando ele viu aquela bandeira do Brasil, ele só me pedia aqui, ele me pedia, o cara que tirava foto, me dá. Eu falei, não. Eu falei, minha foto vai ser de graça? Ele, não, tem que pagar. Eu falei, também não. Não é, meu irmão. E aonde eu ia, as pessoas me pediam aquela canga. Só que na marcha, eu falei, Senhor, eu quero dar essa canga para um adolescente ou para um jovem, que na época nós éramos pastores da juventude, e eu quero fazer alguma coisa, uma aliança, uma ousada com a juventude do Rio de Janeiro, do Brasil, que haja prosperidade, que haja crescimento, que haja transformação nessa juventude. E quando eu ver, eu quero dar para alguém assim. Aí fui andando, e aí eles colocam umas arquibancadas onde os judeus, as pessoas, né, os militares reformados ficam lá, cheios de medalhas, e eles ficam vendo aquilo ali, e ficam aplaudindo aquilo ali. E quando eu estava passando com a canga aqui assim, né, botando aqui assim, tinha 2 meninas adolescentes. E elas olharam para mim, na verdade para mim não, na verdade elas olharam para a bandeira, e elas cobiçaram, queriam aquela bandeira. E eu tirei a bandeira, né, do Brasil, e aí segurei ela aqui assim, fiquei assim, e eu olhei para as meninas, e as meninas olharam para mim, e eu falei, vocês querem? Ela. E eu fui com a bandeira estendida, dei na mão das 2. Eu falei, Deus abençoe a sua vida. E eu falei, Senhor, isso é para abençoar também a juventude do Brasil. Porque eles amam o Brasil. Eles amam o Brasil. Então, nós vamos lá. Um dia você vai em Israel, você vai ver que coisa maravilhosa. Você vai ver coisa espetacular. Terceira, significado espiritual. Unidade, harmonia e visão para o futuro. A união de pessoas de diferentes línguas e cultura em torno de quê? Do Messias. E foi exatamente isso que a gente via lá em Israel.
E aí você pergunta assim, pastor, mas qual é a interpretação teológica disso tudinho? Escuta, meu irmão, nós vamos desatar o território para trazer de volta o Messias, ou seja, a nossa missiologia, entender qual era o propósito de Jesus, qual era o propósito da igreja. Meu irmão, o propósito da igreja, principalmente, é fazer missões. É falar sobre missões, é pregar o evangelho. As pessoas hoje entram por um questionamento bobo, meu irmão, infantil, de meninos, coisas que não tem nada. O pessoal fala, não existe apóstolos hoje. Meu irmão, leia a Bíblia, por favor, leia a Bíblia. Como não existe? Você quer ver uma coisa? Procure na sua Bíblia a palavra missionário, se existe. Não existe essa palavra na Bíblia. Não existe. Qual é o missionário na Bíblia? É o apóstolo. O apóstolo é o missionário. É ele que vai, ele que abre igreja, ele que implanta, ele que prepara a líder, sai e deixa um trabalho lá. O missionário, o apóstolo. Então as pessoas entram por um caminho de besteira, meu irmão. A gente tem que fazer isso, Senhor, falar sobre missões, pregar o evangelho. O que é missões? É falar sobre pregar o evangelho. É levar as boas novas do evangelho. É falar sobre Jesus. E o que esse texto nos revela? O futuro messiânico. Amém? Alguns intérpretes veem essa profecia como um sinal do retorno do Messias. E mais ainda, da restauração de Israel. Escuta, meu irmão, Deus está restaurando Israel. Amém? E ele se manifestará em um tempo de quê? De paz. Isso mostra que haverá um tempo de paz e harmonia entre as nações, pois a igreja tomará posições e a evangelização dos povos será ativada. A gente falou aqui esses dias aqui, acho que foi domingo passado, que está para acontecer um grande avivamento no Brasil. As pessoas estão falando, os profetas aí fora estão falando, meu irmão. E como eu falei, que a pastora Tirina estava comentando comigo, e vai ser um avivamento que ele vai durar muito. O Randy Clark estava falando sobre isso. Há 11 anos, é 11 anos, né, Tirina? Que o Randy Clark tem vindo aqui. 20 anos. Ele tem vindo no Brasil, ele tem acompanhado o que está acontecendo no Brasil. E ele está falando, procure depois na internet quem é Randy Clark. Ele está mostrando, ele está com expectativa, o mundo está com expectativa que algo grandioso vai acontecer no Brasil. Amém? E vou falar um negócio para você, meu irmão. E o inferno teme isso. O inferno teme isso. Porque se esse avivamento, de fato, de verdade, que vai acontecer no Brasil, meu irmão, o inferno está... Ele sabe que vai perder muita coisa. Ele vai perder território. Nós vamos avançar no território dos inimigos. Amém? Então, líderes, considere essa profecia como um chamado para que os judeus compartilhem sua fé com as nações. Principalmente com o novo impacto que Jesus causará na casa de Israel. Olha que Atos capítulo 2, versículo 36 fala. Atos 2, 36. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Isso é uma palavra maravilhosa. Isso é um contexto histórico. Quando essa profecia foi liberada na nossa vida? Quando? Quando, meu irmão? Zacarias 8 foi escrito após o exílio babilônico. Quando os judeus retornaram de Jerusalém. E aí, meu irmão, você tem que conhecer todos esses trâmites que o povo de Israel passou. O objetivo central daquele tempo foi: vamos reconstruir os nossos territórios. Eles queriam avançar, meu irmão. Esse deve ser o nosso objetivo, de falar, vamos avançar. Vamos conquistar os territórios. Vamos fazer diferença. Vamos arrancar as vidas da mão de Satanás. Vamos arrancar.
Vamos evangelizar. Eles estavam com a visão correta da reconstrução do templo. A profecia ocorre durante a reconstrução do templo, muito antes de Jesus Cristo. E nessa profecia existe um poder. Qual é o poder? O poder da profecia, de você decretar vida. O Deus Simar, quando abriu o culto aqui, ele está falando: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais essas cadeiras vazias, que essas cadeiras possam ser cheias. Isso é o quê? É uma palavra profética. Senhor, e a igreja tem que falar: amém, eu concordo com isso. Aqui um dia vai ter uma galera toda sentada. Eu creio nisso, meu irmão. Vão vir vidas. E o que é uma profecia, meu irmão? Escuta, meu irmão e minha irmã. É o que eu estou falando, a gente parar de ser menino. Não é esse negócio que a gente... Sinceramente, eu não acredito em culto de revelação. Eu acredito em revelação, em profecia. Mas tem coisa aí que é oba-oba, meu irmão. É carne, é homem, é mulher falando. É gente querendo crescer em cima de alguém. A profecia, meu irmão, é um sinal poderoso do propósito e testemunho do que Deus deseja para o seu povo. Isso é uma profecia. Quando ele traz uma profecia, ele está dando um sinal. Ele está mostrando o quê? Algo poderoso. Ele está mostrando o propósito que ele tem, o testemunho que Deus tem para o seu povo. Eu quero fazer isso na sua vida. A gente vê muita coisa aí, meu irmão, envergonhando o povo de Deus. Isso não é profecia. Eu já contei aqui, a última vez que fui num monte aqui das Oliveiras. Meu irmão, eu amarradão lá, orando: Senhor, eu vou orar, eu quero te buscar, eu quero ter um tempo ali com o Senhor. Botei o meu carrinho ali, na sombrinha, peguei minha garrafinha d'água, minha toalhinha, calorzinho. Ia subir o morro ali tranquilo. Tinha uma varoa lá mesmo, lá na lanchonete. Na boa lá, os irmãos. E ela me viu, saiu correndo, meu irmão. Parou, me deu uma palavra que não tinha nada a ver. Eu olhei para a cara dela assim: tá entendendo? Eu falei: tô entendendo. Eu quase falei: tô entendendo que isso é da carne, meu irmão. Que isso não é de Deus, não. Que as pessoas... Pastor, você está julgando? Não é julgando, meu irmão. Existe o Espírito. Eu já recebi palavras assim, eu falei: isso é de Deus. Eu falei: isso é muito de Deus para a minha vida. Porque aquilo, quando eu recebi, trouxe um impacto na minha vida. Eu falei: opa, entrou, eu falei: opa, me sacudiu. Agora aquilo ali, meu irmão, eu falei: sangue de Jesus tem poder. E com isso, meu irmão, a igreja não pode esconder seu chamado de ampliar o território. E seus líderes sendo desatados para cumprir o propósito. Você quer ver uma coisa? Repara isso na tua vida a partir de hoje. Se você nunca reparou, passa a reparar isso. Toda vez que você começa a investir numa pessoa, falar do evangelho, falar do amor de Deus, você começa, até a pessoa trazer a pessoa para a igreja, começa a acontecer um monte de coisa na tua vida, um montão de turbilhão. Já reparou isso? Você: Senhor, até as suas emoções, a sua saúde, meu irmão, vê um ataque, e o que acontece? Muitos param, muitos desistem, muitos se aborrecem e param. O objetivo é esse? Não, não é. É você continuar, porque você está fazendo a coisa certa. Entenda, meus territórios, embora sejam mencionados aqui em Zacarias 8:23, tem a visão de que as geografias nunca ficarão sem expansão. Ou seja, a gente vai expandir. Como aqueles 12 homens que Jesus preparou, o que aqueles caras causaram no mundo, chegou até aqui hoje. Chegou para a gente. Mudou a vida de muita gente. Você vê aquela mulher lá no poço diante de Jesus, uma mulher toda errada, as pessoas desprezavam ela. E aquela mulher toda, quando ela viu aquele judeu, e ela já estranhou: como você é judeu, está falando comigo, sou samaritana? Como é que esse negócio aí? E o Senhor deu uma palavra. Jesus condenou aquela mulher? Não, ele só amou. Ele deu uma palavra para aquela mulher. Entende, gente? Ele falou: Senhor, isso é expandir o teu... E o que aquela mulher fez depois, meu irmão? Foi algo extraordinário. Está entendendo? E sempre serão, meu irmão, acrescentadas, porque em Jesus não existe limite.
o aumento do seu reino não terá fim. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 fala sobre isso. O seu reino não terá fim. Por que você vê que quando o diabo foi tentar Jesus, ele ofereceu o reino humano para ele? Tudo isso eu te darei. Porque o reino que o diabo está oferecendo para ele é um reino limitado, com prazo de validade. O reino de Jesus não terá fim. Amém, gente? É um reino eterno. E Jesus vai negociar isso, mas nós negociamos. Muitas vezes vem coisa na nossa vida, nós negociamos, abrimos mão. Não. Às vezes o diabo dá para a gente, mostra um reino. Eu quero isso. Para aquele momento, não é isso. Você tem que pensar, o reino do meu Pai não tem fim. As religiões e nações que terão o governo de Jesus sinalizam a universidade da mensagem de Deus para salvar o homem e mostrar o poder do Messias Jesus. Vai mostrar. Em hebraico, número 10, em Zacarias 8, 23, pode representar a completude da restauração de Israel e a universidade da mensagem de Deus. Deus, ele levantará uma nação de representantes e líderes e embaixadores de cada nação, como testemunhas, pessoas que testificam sobre a grandeza de Jesus, pessoas que vão falar o que aconteceu na vida dela a partir de uma experiência com Jesus. Eles vão começar a falar, Jesus mudou a minha vida. Uma nação de filhos que serão verdadeiros discípulos. O Senhor quer restaurar a nossa filiação. O Senhor tem feito isso. Aqueles que seguem o Deus de Israel e servem a Jesus Cristo, o Senhor. Eu sempre falo aqui que há uma diferença entre Jesus ser o seu Salvador e ele ser o seu Senhor. Amém, ele é o teu Salvador, mas ele é o Senhor da tua vida. Tudo que você precisa fazer, você, Senhor, me direciona sobre isso aí. E qual é a interpretação da promessa, da profecia? Escuta, meu irmão, haverá uma multiplicação sem precedente, com a maior colheita de todos os tempos, com o crescimento espiritual de territórios. Vai haver uma grande colheita. A Bíblia já fala sobre isso. Os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. É de você falar assim, Senhor, eu quero ser um ceifeiro. Eu quero ser um desses ceifeiros. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu vejo isso muito claro hoje. O que é os campos brancos? Muitas pessoas hoje, se você der uma palavra, se você fazer uma oração, as pessoas vão se quebrantar, meu irmão. Estão se quebrantando. Porque estão precisando disso. Eu falei aqui sobre o testemunho da Luísa Posse. Uma menina que viu uma vida toda cheia de Deus, cheia de... Uma amiga dela falou de Jesus para ela. Aquela menina se quebrantou, foi para a igreja. Está na igreja até hoje. Por que nunca ninguém falou? Eu fico pensando, eu falei sobre o Renato Russo esses dias. No Renato Russo, Legião Urbana, aquele menino tinha uma sede, uma necessidade de Deus. E será que nunca ninguém falou de Deus para aquele menino, testemunhou? Porque um cara que faz uma música daquela, ele botou uma música em cima do 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. Procura a letra dessa música, a música dele. Eu falei, esse cara tinha necessidade de Deus, ele tinha uma carência de Deus. Um cara que faz aquela música do Índios, quem me dera ao menos uma vez entender o mesmo Deus, que ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, só maldade de deixar um Deus tão triste. O que esse cara está dizendo? Ele está falando, eu preciso de Deus. Escuta, meu irmão, se nós nos posicionarmos, esse ano será o nosso ano. Nossos territórios serão expandidos por promessas e por atitudes. Eu creio. Eu creio nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Quem conhece a Jesus e está disposto a servi-lo e viverá o que nunca viveu, desatando líderes de cada território. Nós vamos ver esses dias hoje, meu irmão. Por quê, pastor?
Porque esse decreto, eu declaro isso em nome de Jesus, mudará a sua vida. Aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Se você crer e se apossar da promessa, o que vai acontecer com você? Você será desatado em um nível que até você ficará surpreso com a sua nova versão. Se você olhar assim, caramba, o que Deus está fazendo na minha vida? Sabe qual é o maior problema nosso? Parece que a gente, às vezes, fica botando muito peso em cima de nós. Já eu tenho feito muita, eu tenho isso, eu tenho muito tempo assim. Deus, eu tenho perdido. Meu irmão, hoje, agora, fala, Senhor, a minha volta contigo é hoje, meu testemunho, minha experiência nova contigo é hoje, minha retomada contigo é hoje. É quando eu voltei em 1985. Eu afastado há 6 anos do caminho do Senhor. Eu lá naquele culto, fui lá naquele dia, num tempo chuvoso, onde acabou a luz, e dentro daquela classe da mocidade, a gente chamava de classe da mocidade a reunião de jovens, né? Era a classe da mocidade. E ele lá, meu irmão, eu senti a presença de Deus tão grande, numa igreja tradicional. E ele, a turma orando, e eu falei, o que é isso aqui? Eu senti algo que eu nunca tinha sentido. E eu falei, caramba, isso é bom. E lá no culto, o pastor pregando, eu no meio da galera lá assim, conhecendo a turma, não conhecia ninguém. Meu cunhado já me chamou perto dele. Eu fiquei perto dele lá. E o pastor pregando, no final, quando ele fez o apelo, eu fiquei na minha olhando, aceitar Jesus. Eu falei, eu já aceitei Jesus. Esse negócio aí eu já aceitei. Aí eu falei assim, se ele perguntar, se você quer, está afastado, mas hoje quer voltar, aí eu falei assim, se ele fizer isso, eu vou lá na frente hoje. Eu e Deus lá quietinho, orando. E aí o pastor ia encerrando. Ele está fazendo um encerramento. E ele para e fala isso. Mas se você está aqui hoje, e você está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer voltar, vem aqui na frente. Meu irmão, eu não esperei 2 tempos. Fui lá para frente. E veio um rapaz junto comigo, Dario. Infelizmente, depois o Dario se afastou de novo. Chamaria de reafastado. É mais ou menos isso aí. Nunca mais saí da presença do Senhor. Setembro de 1985. 40 anos que vai fazer hoje, né? Esse ano. Não é isso? Quem é bom de matemática aí? Não, 85. Fez 40 anos, vai fazer 41. Falei, Senhor, muito obrigado. E nunca mais saí. Quantas vezes já vacilei, quantas vezes tropecei, quantas vezes rateei, meu irmão, mas Senhor, eu vou continuar te buscando. Como diz o Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, e vamos embora. Um dia eu estava na igreja, e foi um grupo da minha prima, que era o grupo da minha prima lá de Curitiba, e eles foram cantar lá na igreja, nessa igreja mesmo. Primeira igreja batista freguesia em Jacarepaguá. E eles cantaram uma música. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. E eu entendi aquilo, eu falei, se eu estou colocando a mão no arado, eu não posso olhar para trás, eu tenho que continuar caminhando, eu tenho que continuar indo. Mesmo errando, mesmo vacilando, eu estou na mão no arado, eu não posso parar. Eu entendi aquilo. E aquilo ficou dentro de mim assim, eu caminhei, lendo isso na Bíblia depois, e fui caminhando assim. E concluindo tudo isso aqui, meu irmão e minha irmã. Isso de fato reflete a visão do mesmo profeta em Zacarias 14, versículo 16, de que as nações um dia virão a Jerusalém
a cada ano para adorar o Senhor dos Exércitos e manter a festa do tabernáculo. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai para Israel. Posso ouvir um amém? Alguém que tem vontade de ir um dia para Israel, levanta a mão assim. Quem tem vontade de ir para Israel? Meu irmão, você vai. Só que você vai, deixa eu te falar uma coisa já. Você vai arrumar um problema. E qual é, pastor? De querer voltar todo ano. Todo ano. Porque é bom demais. As pessoas falam assim, pastor, meu cunhado ele tem medo. Meu irmão, eu nunca vi um lugar tão seguro como Israel. A gente saía 2 horas da manhã para caminhar no Muro das Lamentações, e tem uma rua lá, tipo calçadão de Campo Grande, mas, pô, assim, né? E ali no comércio, fazer lanche, tomar café, 2 horas da manhã mesmo. O lugar subseguro, não tem nada. Uma maravilha. É uma visão que está finalmente começando a encontrar cumprimento quando? Hoje. Que Zacarias 8 acrescenta que Deus está acenando para um remanescente justo de pelo menos 10 pessoas de cada nação. E grupo linguístico para ascender a Jerusalém para buscar o Senhor em nome do seu povo. Pessoas vão para Jerusalém para orar por sua nação. É isso que está falando aqui. Pessoas vão para Israel hoje orar para Senhor, Senhor, muda o Brasil. Tem gente que vai para Israel e ora, Senhor, muda a Venezuela. Cubanos que vão para Jerusalém e ora, Senhor, muda a história de Cuba. E algo está acontecendo, meu irmão. Escuta, meu irmão e minha irmã, Deus sempre teve um remanescente justo na terra. Você quer ver uma coisa? Na história da nossa igreja existe um remanescente. A maioria das pessoas que a gente começou o trabalho lá em Jardim Maravilha já não estão mais aqui. A maioria. A maioria? Esqueci, né? Saíram. Mas ficou um remanescente. E eles estão aí ralando até hoje. Meu irmão, mesmo nos dias de grande apostasia, durante o tempo de Elias, o Senhor lhe assegurou que ele ainda tinha um remanescente justo de 7.000, que não tinha dobrado seus joelhos a Baal. Elias ali lamentando, Senhor, eu estou aqui sozinho, tá difícil. Aí Deus olha para Elias, que isso, cara? Existe 7.000 com você, você está dizendo que está sozinho? Você quer ver uma coisa? Olha a maneira como Paulo descreve isso, essa passagem que Elias passa por esse momento. Romanos 11, o versículo 2 a 5 diz assim, Romanos 11, de 2 a 5. Olha o que Paulo fala a respeito desse fato. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele chamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura. Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares. E somente, olha o que ele está falando de Elias, e somente eu permaneci. E agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina. O que Deus falou com ele? Ele está dizendo aqui. Reservei para mim, o Senhor falando com Elias, e Paulo falando sobre isso aqui, comentando assim, 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. As pessoas falam, ainda existe um remanescente. O conceito bíblico de um remanescente justo provará ser cada vez mais importante aqui no fim dos tempos. Zacarias prevê esse remanescente justo, que entre os gentios, reconhecendo e aliando-se
totalmente com os propósitos proféticos de Deus para Israel nesses dias. Mas, por favor, meu irmão, comece a se preparar agora mesmo para garantir que haverá remanescente justo de pelo menos 10 cristãos, representado sua nação. Os remanescentes, fala assim: eu sou um remanescente. Eu vou fazer diferença nessa nação. Eu vou fazer diferença nesse tempo. Em 2026 eu vou fazer diferença. Escuta, meu irmão. Eu ouvi uma vez um sábio falar. Ele diz assim: se você quer algo que nunca teve, faça algo que você nunca fez. Se você quer algo na sua vida, algo que seja, comece a fazer algo que você nunca fez. Um dia eu estava conversando com o Nando, ele veio falar comigo sobre jejum. Foi, Nando? Irmão, seja ousado no seu jejum. Eu comecei fazendo jejum assim, devagar. Pai, fui fazendo. O jejum mais ousado que eu fiz na minha vida foram 2. Um que foi só comer legumes, frutas e verduras, 21 dias. E o outro foi de 4 meses. 120 dias sem comer nenhum tipo de carne. Já pensou, Marcelo? Você que gosta de churrasco? E nessa época, eu fico doido para me chamar para um churrasco, ninguém chama. E nessa época, o que mais pessoas faziam me chamar para um churrasco. Eu ia, tu acha que eu não ia? Eu ia. Aí comia molho à campanha, arroz, queijo, comia isso. Aí os caras queriam começar onde? Do lado da churrasqueira. E aquele cheiro entrava dentro de você. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu não comi carne nenhuma, branca, peixe, nada. Foi brabo. Fala: Senhor, realmente faça diferença na minha vida. Porque o jejum, as pessoas vezes jejum errado. Eu quero jejum para ter isso, para ganhar essa bênção, para conquistar isso aqui. Irmão, isso é consequência. Jejum é para disciplinar a sua carne. É para mortificar as obras da carne e o Espírito sobressair sobre a carne. É para o Espírito governar a sua carne. O jejum só serve para isso. O que vai vir é consequência de uma vida separada. Amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor.